Seja Deus como o rei Davi. Quero te louvar. Alguém pode adorar o Senhor? Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio. Tu és como um rio. Só tu és rios de águas vivas. És dentro de mim. Pega a sua Bíblia aí, irmão. Você tem tempo para me ouvir pelo menos uns 40 minutos? Amém? Então abre em Juízes capítulo 1. Deus vai te pegar por dentro. A minha oração é que Deus te pegue por dentro. Porque quando Deus te pega por dentro, irmãos, quando você entende quem você é, acabou. Quando você entende a sua posição, não importa mais a sua condição. A sua condição, ela só governa a sua vida enquanto você não conhece a sua posição. Depois que você conhece a sua posição no Senhor, acabou. Aleluia. Por isso Satanás luta para você não descobrir quem você é. O diabo não tem problema com os evangélicos. Ele tem problema quando você descobre que você é filho. Você sabia por que Satanás mandou matar as crianças quando Jesus nasceu? Sabia? Porque o diabo é burro. Ele não sabia qual que era a criança. Porque se ele soubesse qual que era a criança, ele matava uma só. Sabe por que o diabo não sabe o que nós sabemos? Porque ele não tem o espírito da revelação. Nós temos o espírito da revelação. O diabo não, ele tem que jogar com intimidação, ele tem que jogar
com nuances. Nós não, nós temos a revelação. Ele não matou, ele não sabia qual que era a criança. Sabe por que ele mandou matar todas as crianças quando Moisés nasceu? Porque ele não sabia qual que era Moisés. E Deus tem um senso de humor tremendo. Ele pega a criança que Faraó está procurando para matar e esconde na casa de Faraó. A Bíblia diz que ele zomba dos seus inimigos. Aleluia! E novamente em Jesus ele não sabia qual que era a criança. E ele manda matar todas as crianças. O que é que Deus fala para José? Pega a criança e vai te esconder no Egito. Se o diabo não muda a estratégia, Deus também não muda, né? Ah, meu Deus! Sabe o que está escrito lá no Salmo 2? Não, deixa a Bíblia aberta em Juízo aí, não, vamos chegar aí. Salmo 2, o verso 6, 5, 6 e 7 diz assim: que o Senhor zomba dos seus inimigos. A Bíblia diz assim, ó, tu és meu filho, eu te gerei, pede-me, eu te darei as nações por herança. Mas antes ele diz o seguinte, ele diz: eu proclamarei um decreto e direi, tu és meu filho, eu te gerei. Você sabe o que é proclamar um decreto? Senta aí, gente. Você não honra a Bíblia quando você lê de pé, você honra quando você pratica. Amém? Ele diz: proclamarei um decreto e direi, tu és meu filho. Sabe o que é proclamar um decreto? É torná-lo público. Proclamar um decreto é torná-lo público. E Deus não tornou público o nascimento de Jesus. Por isso que o diabo não sabia quem ele era. Por isso Maria guardava tudo no coração. Jesus foi criado como uma criança comum, normal, o filho do carpinteiro. Tudo que Jesus aprendeu até os 30 anos, ele aprendeu com José. Era o pai que ensinava os filhos sobre os mandamentos do Senhor. Mas quando Jesus tinha 30 anos, se cumpriu o Salmo 2 na vida dele. Quando ele entra no Jordão, Deus proclama um decreto, ele torna público. Ele diz: este é o meu filho. Ele diz: este é o meu filho. Eu fico imaginando quando Deus disse, abriu o céu e disse: esse é meu filho. O diabo disse: está ali o guri. Está ali o guri que a gente está procurando há 30 anos, meu Deus. O filho do Zé. O guri que a gente estava procurando é o filho do Zé. Esse é o Deus que eu conheço. Esse Deus não é gente. Por isso que logo em seguida que Deus decretou quem era Jesus, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Porque até os 30 anos Jesus nunca tinha sido tentado como um libertador. Ele foi tentado como uma pessoa normal. Por isso, irmãos, quando Deus torna público o seu ministério, a tentação aumenta, a guerra aumenta, a perseguição aumenta, porque agora você está lidando com principados. Mas fique tranquilo, o próprio Espírito vai levar você para o deserto, porque ele só leva para o deserto quem está cheio do Espírito Santo. Jesus não foi para o deserto até que ele fosse cheio primeiro. Se você está no deserto, glorifique a Deus, porque só vai para o deserto quem está cheio. Agora você decide quanto tempo você quer ficar aí, 40 dias ou 40 anos. Você precisa descobrir quem você é em Deus. Quando você conhece a sua posição, a sua condição, ela cai por terra. Vamos ler Juízes capítulo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre vós subirá primeiro aos cananeus? Pergunta para alguém que está do seu lado: quem subirá primeiro? Diga: o Luciano subirá. O Luciano é meu amigão.
mostra isso para ele, tá? Quem subirá primeiro? Quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Diga: Judá subirá primeiro. Entreguei a terra nas suas mãos. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo, e a herança que me couber por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo, a sua herança que te couber por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus, os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Acharam também Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas os perseguiram e o prenderam, e cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. A minha pergunta é: quem subirá primeiro? Quem está a fim de começar algo, irmão? Porque os pioneiros sempre sofrem mais. Hoje nós conversávamos, o Asaf estava falando dos 76 discos. Eu estava contando para ele de como meu filho cuida dos meus materiais, e às vezes eu vou para alguma nação, ele põe um pacote assim de pendrives na minha mão e diz: ó, aqui tem 80 mensagens em cada pendrive desse, 85 mensagens de 1h30 mais ou menos, mais de 120 horas de ministrações. Eu disse: aqui dentro? Ele disse: é. Aí eu me lembrei de quando eu ficava sentado na frente de um 3 em 1, passando de uma fita cassete para outra. Quem lembra de fita cassete? Vocês não sabem o que é isso. Vocês não sabem o que é bom. Aí o Asaf disse: não, e eu andava com um pacote de LP nas costas assim. Irmãos, há 15 anos atrás eu não tinha R$1.000 para pagar o aluguel da igreja. Hoje o zelador da igreja ganha 1.200. Eu digo: Deus, que injustiça. Eu me lembro que o primeiro carro no ministério, que eu achei agora que eu entrei no ministério, eu podia comprar um carro. O primeiro carro que eu comprei eu tive que devolver, porque eu não consegui pagar. E para honrar o nome do Senhor, para não ficar com dívidas, eu fui lá devolver o carro. Aí alguém descobriu que eu fui lá devolver, foi lá e recomprou o carro e me devolveu. Aí aquele dia eu aprendi uma lição: nunca mais eu comprei um carro. E eu ando num carro que eu ganhei, moro numa casa que eu ganhei, uso um relógio que eu ganhei. E Deus me ensinou uma coisa. Ele disse: filho, o dinheiro compra, a unção ganha. E eu estou aberto, irmão. Eu estou na unção. Carros eu contei até 28. Depois eu não contei mais. Casas é a terceira. As outras duas viraram projetos sociais, e uma nós mobiliamos e demos a um pastor que Deus mandou. Quando você tem uma mente de provisão, você não tem uma mente de mendigo. Irmão, nunca olhe para as pessoas esperando dela receber alguma coisa. Sempre olhe na condição do que você pode fazer por elas. Porque nunca vai faltar semente para o que semeia. Numa igreja sempre tem dois povos: os consumidores e os provedores. Os consumidores, eles vão atrás do pão, porque Deus dá pão para o que come. Mas os provedores, eles vão atrás da semente. Nessa noite aqui você pode ter dois sentimentos. Você pode vir aqui buscar alimento ou vir buscar mantimento. Alimento você vem buscar para você só. Mantimento você está pensando na sua cidade, está pensando no seu estado, está pensando na sua nação. Amém? Porque Deus só dá sementes para quem é mantenedor. Irmãos, entenda uma coisa: Deus não deu a igreja para os pastores, Deus deu pastores para a igreja. Deus não deu a igreja para os apóstolos, Ele deu apóstolos para a igreja. Não é a igreja que nos alimenta é a palavra, é o Senhor. A minha pergunta é: quem subirá primeiro? Quem está a fim de ser pioneiro? Porque pioneiro sofre, gente. Pioneiro sofre mais.
Pioneiro, irmãos. Quando você começa algo, você fica imaginando José. Depois você lê Gênesis 45, versículo 8. José, irmãos, ele é vendido como escravo. Quando ele está agora diante dos irmãos, ele se revela para os irmãos. E os irmãos dizem, ele diz: eu sou José, quem vocês venderam para o Egito. Aí José disse: vocês fizeram mal para mim, mas Deus me trouxe na frente para guardar vocês com vida. Irmão, pioneiro sempre vai primeiro para guardar alguém. Irmão, quem quer ser pioneiro nessa geração? Quem quer rasgar os céus de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul? Eu não estou falando de abrir uma igreja, eu estou falando de abrir os céus. Deus não te chamou para encher uma igreja, Ele te chamou para transformar uma geração. Não adianta a gente ter uma igreja cheia de gente vazia, que não conhece a Deus. Igrejas grandes não impressionam a Deus. O que impressiona a Deus é uma grande igreja. Aleluia! Nós precisamos entender a vontade de Deus, a vontade perfeita, porque a vontade de Deus, ela tem processo, ela é boa, agradável e perfeita. Você pode ficar na boa vontade de Deus a vida inteira e nunca entrar naquilo que é perfeito. Nós precisamos entender a vontade de Deus. Quem subirá primeiro? Quando eu penso nessa mensagem, eu penso em José, eu penso em Estevão. Estevão que pregou uma mensagem só na vida dele. Foi um culto de avivamento, só morreu no dia. O ministério dele durou um dia. Ele pregou e apanhou e morreu. E começou a pregar. Estevão, irmão, ele deu um tiro de bazuca em Israel. Ele pegou toda a Bíblia e converteu ela num capítulo só, no capítulo 7 de Atos. Ele deu... Foi um só. A mensagem de Estevão era tão poderosa que as pessoas botavam a mão nos ouvidos e gritavam, diziam: para de falar isso. Elas se perturbavam. Estevão começou a levar pedradas, caiu de joelhos. É nessa hora que você precisa entender o que é ser pioneiro. Porque tem um momento no seu ministério que você precisa escolher para onde você vai olhar: para as pedras que lançam ou para os céus que estão se abrindo. Se você quer ser pioneiro, você não pode se ofender mais, querido. Líder que não se ofende é uma semente para essa geração, amém? Aleluia, aleluia. E eu profetizo que muitos vão se ofender, muitos vão te ofender, mas você não se ofenderá mais. Estevão começou a levar pedradas e liberou uma palavra e disse: Pai, perdoa-os. Perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Estevão não estava nem aí para as pedras, ele estava abrindo os céus. Então eles matam Estevão, arrancam Estevão para fora, arrancam as roupas dele e colocam diante de um jovenzinho chamado Saulo, Saulo de Tarso. Meses depois, esse cara, Saulo de Tarso, está indo a caminho de Damasco. E quando ele está indo de Damasco, a caminho de Damasco, os céus se abrem. Quem você acha que abriu os céus para ele? Quem está disposto a abrir os céus para a próxima geração? Quem está disposto? Quem está disposto a deixar uma pista livre? Quem está disposto a ser aeroporto? Quem está disposto? Talvez você nunca vai escrever um livro, seus filhos vão escrever. Seus filhos espirituais, você vai fazer só o prefácio. Mas quando você é pai, você entende, irmão. Quando Deus chamou Samuel, Ele não mandou Samuel na casa de Davi, Ele disse: vai na casa de Jessé. Quem atrai a unção é o pai, não é o filho. Toda casa que tem pai gerando reis, ele vai atrair a unção. Essa geração não precisa de líderes, ela precisa de pais. Pais, eles querem que os filhos sejam melhor do que eles. Pais, eles não castram os filhos, eles circuncidam. Pais, eles não têm medo que os filhos gerem mais do que eles. Quem subirá primeiro a Canaã? Você já viu que Deus quer levar todo mundo para Canaã? Deus tem uma pira com Canaã, irmão. É verdade, qualquer coisa vai para Canaã, não sei o que, vai para Canaã. A Bíblia inteira você vai ver, você vai estudando sobre Canaã, você vê Deus empurrando todo mundo para Canaã. O pai de Abraão, ele já estava empurrando para Canaã. Leia Gênesis capítulo 11, versículo 31. Terá, o pai de Abraão,
Deus já estava induzindo ele a ir para Canaã, mas só quando ele chegou em Harã, ele parou ali. E aí, irmão, quando o pai não entende, Deus tem que levantar o filho. Terá abortou a missão. Deus chama Abraão e diz: Abraão, qual foi a primeira coisa que Deus disse a Abraão? Sai da casa do teu pai. Irmão, pais que não dão destinos vão perder seus filhos que têm propósitos. Essa é uma geração que os pais precisam entender o propósito dos filhos. Obrigado pelo seu amém tão espiritual. Irmãos, filhos não é para trabalhar para a gente, é os pais que agregam para os filhos. É você que vai buscar de Deus e libera para os seus filhos. Sabe por que Deus queria mandar todo mundo para Canaã? Porque Noé tinha amaldiçoado Canaã. Noé, quando tomou aquele porre, lembra disso? Que Cão entrou na tenda e viu ele nu, e Cão divulgou que ele estava nu. Você lembra o que é que Noé fez? Noé amaldiçoou Canaã. Ele disse: maldito seja Canaã, servo de servos será Canaã. Agora eu pergunto para você: ser servo é maldição? Não, mas servo de servo é escravidão. Noé amaldiçoou Canaã. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Canaã era uma terra sem paternidade. Canaã não tinha pai. Deus está levantando pais para uma terra órfã. Terras sem pais, elas vão receber pais. É por isso que você está lá na Jordânia, é por isso que eu estou na Romênia, é por isso que a gente está correndo atrás dos filhos. Agora, o mais louco de tudo, se você ler na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, está escrito assim: essa é a genealogia de Jesus. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Por que não começa em Adão a genealogia de Jesus? Quando fala de filho, em Lucas capítulo 3, traz a genealogia de novo. Quando fala que esse é filho daquele, vai até Adão. Mas quando fala que esse é pai daquele, não fala de Adão e não fala de Noé. Começa em Abraão. Por que Deus não colocou Noé na genealogia de Jesus em Mateus? Porque Deus não reconhece uma paternidade que amaldiçoa seus filhos. Alô? Por que Deus não chama, a genealogia não começa em Adão? Porque Adão estava no Éden para aprender a ser filho. E quando você sai da presença de Deus sem aprender a ser filho, você nunca será um bom pai. Você vai gerar filho que mata filho. Está pegando aí no seu espírito? Por que tinha que ir para Canaã? Porque tinha que restaurar a terra de Canaã. Irmãos, eu não saio da minha casa para pregar. Pregar eu prego na minha igreja. Eu saio para edificar. O nosso trabalho é restaurar a terra. Essa terra está cheia de homens de Deus, mulheres de Deus. Irmão, o Mato Grosso do Sul foi um dos primeiros estados que Deus começou a nos levar. Esse lugar aqui foi o primeiro lugar que eu preguei em 2003, numa conferência aqui com o pastor Irineu Gruber. Ele me convidou: você quer ir comigo? Eu disse: vamos embora. Fiquei 15 dias com ele rodando aqui no Mato Grosso. Aqui que eu preguei no Mato Grosso do Sul. Já aprendi. E aí foi o primeiro lugar que eu preguei, foi nesse lugar aqui. Irmãos, não adianta a igreja crescer na terra se ela não dominar as regiões celestiais. Quem domina o território celestial domina o território da terra. Não adianta eu manifestar aqui se eu não estabeleci aqui. Amém? O reino de Deus, ele foi anunciado, ele foi manifestado, ele precisa ser estabelecido. João Batista anunciou, Jesus manifestou, e a igreja precisa estabelecer. Amém? A igreja precisa estabelecer o reino de Deus. Nós precisamos pensar nisso. Quem subirá primeiro a Canaã? Quem subirá primeiro? Quem vai para Canaã primeiro? Aí eles consultam o Senhor diz o quê? Judá subirá primeiro. Judá é um dos filhos de Lia. A palavra Judá significa louvor. Quem é que vai libertar a terra da orfandade? Adoração, irmão.
tudo que não começa pela adoração, querido, não vai subsistir. E como eu disse ontem, o mais louco disso é que Deus não precisa ser adorado para ser Deus. Se você adora, Ele é Deus. Se você não adora, Ele é Deus. Mas Deus sabe que você fica parecido com tudo que você adora. Por isso que Ele pede que você o adore. Pelo simples fato de você ficar parecido com Ele, ter o mesmo coração dEle, o mesmo amor dEle, a mesma justiça dEle, as mesmas práticas dEle. Só por isso. Deus não está com problema de rejeição. Se Ele não for adorado, Ele deixa de ser Deus. Ele vai renegar o cargo. Não. Ele só pede adoração porque Ele sabe que nós vamos nos converter naquilo que adoramos. Quem adora dinheiro fica avarento. Quem adora coisas fica idólatra. Mas quem adora Deus fica a cara dele, irmão. Fica parecidinho com Ele. Aleluia. Você vai ficar parecido com quem você adora. Quando vieram perguntar para Jesus: você paga o tributo? Jesus pegou uma moeda e disse: de quem é essa imagem? Aí disseram: é de César. Ele disse: então dá a César o que é de César. Sabe o que eu aprendo aqui? Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Quando olham para você, que imagem você representa? Porque é na mão desse que você vai terminar. Que imagem você representa quando se olha para você? Porque você já tem uma imagem, você foi feito a uma imagem. Você não precisa de outro gene. Não me olhe assim, tão sério. Sorria, por favor. Relaxa aí. Isso, descansa. Aleluia. Quem subirá primeiro a Canaã? Judá subirá primeiro. Tem que ser pela adoração, irmão. Aí Judá olha para Simeão e diz: Simeão, eu vou, mas você vai comigo. E a minha herança que couber por sorte eu reparto contigo, e a tua herança você reparte comigo. A palavra Simeão é o segundo filho de Ana. De Lia. Eu não sei o que Ana veio fazer aqui. Quando Lia. Ana, já vou falar de você, descansa. Quando Lia teve Simeão, ela botou o nome Simeão, sabe por quê? A palavra Simeão significa Deus me ouve, ou está me ouvindo, ou Ele me ouviu. Fala de oração, fala de intercessão. Então, para transformar uma terra órfã, nós temos que começar pela adoração e pela intercessão. Não adianta você ir pregar lá se você não é um intercessor. Irmão, todo adorador precisa ser um intercessor. Diga comigo: todo adorador precisa ser um intercessor. Irmão, intercessor que não é adorador vira místico. Ele só vê o diabo, nunca vê Deus em nada. Todo intercessor que não adora, tudo para ele é o diabo. E todo adorador que não intercede vira artista. Nós somos chamados para adorar e interceder, são coisas que andam juntas. Nós temos uma prática lá no nosso ministério de mandar pessoas para as nações só para adorar. E vai pregar onde? Não, nós vamos pagar, ele vai ficar 10 dias lá na Europa só adorando nas praças. Aí ele vai adorar, abrir o céu, daí vai o intercessor e começa, aí começa a guerrear, e depois vou eu pregar, está tudo aberto, glória a Deus. Diga comigo: adoração, intercessão e proclamação. Vem cá, grandão, solta essa Bíblia aí, vem cá você. Vem cá você também, irmão. Preciso de mais 2 voluntários. Vem cá você, irmão, do leão. Vem cá você, grandão. Eu vou pegar só os grandão de vermelho lá. É preconceito. Aleluia. Deus chama Moisés. Moisés chama Josué. E Moisés diz assim para Josué, no capítulo 17, versículo 8 de Êxodo. Moisés diz assim: Josué, nós vamos à guerra contra os amalequitas. Você vai para o campo. Então Josué vai para o campo. Ele vai para o campo. Moisés vai para o monte e levanta as mãos. E a Bíblia diz que quando as mãos de Moisés estavam levantadas, Josué prevalecia lá no campo. Ele ganhava as batalhas. E as batalhas eram contra Amaleque.
Amaleque era uma tribo desgraçada, irmãos. Eles ficavam escondidos nas areias do deserto, e eles iam pegando só aqueles que iam ficando para trás. Depois você lê Deuteronômio capítulo 15, ou melhor, capítulo 25, versículo 17, ou capítulo 17, versículo 25, está na Bíblia, procura aí. Amalequitas, eles pegavam só os que iam cansando, ficando para trás, os fracos, os cansados, os desanimados. Eles iam se afastando do grupo, iam ficando para trás, e quem vai ficando para trás vai murmurando, vai criticando. Alô, aleluia. E aí os amalequitas pegavam só aqueles que se separavam do todo. Só que as mãos de Moisés cansavam. Sabe por que as mãos cansam? Porque a batalha do altar é muito maior do que a batalha do campo. Então as mãos de Moisés cansavam. E aí veio Ur de um lado, veio Arão de outro, e levantaram as mãos de Moisés. Então aqui a equipe de Deus só trabalha assim: adoração, intercessão e proclamação. Se você quer rasgar os céus de uma geração, você precisa de adoração, intercessão e proclamação. Não adianta fazer eventos se não tiver adoração, intercessão e proclamação. Irmão, conferência é para conferir. A palavra conferência vem de conferir. Você tem que estar numa conferência conferindo o que Deus está dizendo. Irmãos, conferência que não tem adoração, intercessão, irmãos, nós temos que pensar na cidade. Quem subirá primeiro? Deus só trabalha em equipe. Por que você acha que Jesus chegou na terra e separou 3 para andar perto dele? Pedro, Tiago e João. A mesma configuração do céu, Pai, Filho e Espírito. O Pai começou a obra, o Filho morre por ela e o Espírito termina ela em Apocalipse. Pedro começa a igreja, Tiago morre por ela e João termina ela em Apocalipse. Nada está por acaso na palavra, querido. Diga comigo: adoração, intercessão e proclamação. Por que você acha que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade? Agora você não vê Deus procurando adoradores no Velho Testamento, porque no Velho Testamento ele diz: achei Davi, o meu servo, com meu santo óleo ungir, as minhas mãos serão firmes com eles, meu braço fortalecerá, o inimigo já não lhe importunará mais, e o cetro jamais se apartará da sua casa. Porque Davi entendeu uma coisa. Quando Davi, quer saber de uma coisa? Davi viu o trono antes de João em Apocalipse. Davi viu como Deus governava. Deus governava em meio à adoração. A sala do trono de Deus, as reuniões não são administrativas, são de adoração. Ah, meu Deus. A sala do trono de Deus, as reuniões não são administrativas, são de adoração. Diminui um pouco as reuniões administrativas e se reúna para adorar a Deus em grupo. Alguém levante as suas mãos e solta o leão que está aí dentro. Glória a Jesus. Aí Davi traz 3 famílias, ele coloca ao redor da arca: a família de Asaf, a família de Jedutum e a família de Amã. Estude o nome dos 3, vai na raiz de cada nome. Tem a ver com adoração, intercessão e proclamação, porque Deus só trabalha assim, irmãos: adoração, intercessão e proclamação. Por que agora Deus está atrás de adoradores? Ele diz: eu procuro adoradores. Todas as boas novas do céu, quem é que trazia? Lembra do anjo que trazia as boas novas? Como é o nome dele? Como? Gabriel, o Gabi, para os íntimos. O Gabriel trazia todas as boas novas. Quem trazia as guerras? Quem era o intercessor que vinha arrancar a cabeça na hora da guerra? Como era o nome dele? Miguel. Quem é que coordenava a adoração? Lúcifer. Aí Lúcifer cai, esse lugar está aberto. Por que você acha que Deus procura adoradores? Porque a equipe está incompleta.
Se você construir altares de adoração nas nações, você vai atrair os intercessores do céu, vai atrair a proclamação do céu, e o céu, o reino será estabelecido na terra. Obrigado, gente. Pode voltar da missão, irmão. Nós precisamos entender isso. Agora, quem subirá primeiro? Quem vai rasgar os céus para a próxima geração? Quem está disposto a gastar tempo com os jovens, com os adolescentes, com as crianças? Quem está disposto a passar tempo com eles, investir neles, pagar faculdade para alguns, prepará-los para ser os próximos advogados, os próximos juízes da nação? Se você é um empresário, invista em jovens, invista em crianças, prepare a próxima geração, irmãos. Eu não quero ter uma igreja cheia de gente vazia. Eu prefiro ter alguns, só alguns que amem a Deus mais do que tudo na sua vida. Sabe quem é que reinava em Canaã? Sabe quem reinava lá em Canaã? Um homem chamado Adoni-Bezeque. Sabe o que esse homem fazia? Ele amputava os dedões das mãos dos reis e o dedão dos pés. Sabe por que ele amputava os dedões dos pés? Porque quando você anda, quando você faz esse movimento, é o dedão do pé que equilibra seu corpo. E por que ele amputava os dedões das mãos? Para que os reis não conseguissem pegar uma espada. Tenta agarrar alguma coisa sem o dedão, você não consegue. Por isso que o dedão é o apóstolo, é esse que traz segurança para o corpo. Irmãos, nós precisamos dos 5 ministérios na igreja do Senhor. Eu sei, irmãos, que o ministério apostólico no Brasil ele foi deturpado. Infelizmente foi. Irmão, apostólico não é beija aqui no meu anel, me dá o dízimo que eu vou ser seu apóstolo. Isso não é ministério apostólico. Ministério apostólico é fundamento, onde alguém pode andar em cima. Entenda isso. Nós precisamos entender por que os 24 anciões, quando estão ao redor do trono, eles tiram as coroas das cabeças. Porque são anciões. Anciões fala de homens maduros. Homens maduros, eles não querem mais coroa, irmão. Eles não querem mais título, eles não querem mais nada. Quando eles estão diante da presença, pega tudo, Senhor, eu não quero mais nada, é tudo teu. Por que a Bíblia diz: está alguém doente, chame o presbítero? Porque o presbítero é um homem maduro, ele vai orar pelo doente e não vai roubar a glória de Deus, e não vai usar a necessidade dos outros para encher seu ministério. Te peguei. Eu estou pregando evangelho para você. Evangelho de Jesus. Quem subirá primeiro? Adoni-Bezeque está amputando os reis. Tem muitos reis comendo debaixo da mesa. E Jesus diz que quem come debaixo da mesa são os cachorrinhos, que come debaixo da mesa dos seus donos. Você é filho, filho come na mesa, querido. Filho não come migalhas que caem da mesa dos seus donos. Só tem dono. Lembra de ontem? Eu estou continuando a mensagem de ontem. Lembra de ontem? Lembra de ontem? Quem come debaixo da mesa são os cachorrinhos. E só tem dono porque o Senhor não chegou ainda. Quando ele mandou buscar o burrinho para ele entrar em Jerusalém, e a mula, ele disse: vai lá e traz para mim, desamarra e traz para mim. E se o dono perguntar, diz que o Senhor está pedindo. Porque só tem dono até que chegue o Senhor. Quando chega o Senhor, ninguém mais é dono de nada, irmão. Então eu vou dizer para alguns donos de igreja: precisa devolver a igreja para o Senhor, porque só Ele é o Senhor da igreja. Deus não dá a igreja para pastores, Ele dá pastores para a igreja. Alô? Quem subirá primeiro? Adoni-Bezeque, ele amputava os dedos. Irmãos, quando Ezequiel chegou no vale de ossos secos, Ezequiel profetizou aos 5 ministérios. A Bíblia diz que ele profetizou aos ossos, aos nervos
a carne, a pele e ao espírito. Porque para transformar um monte de nada num exército, tem que ter 5 ministérios ali, irmãos. Tem que ter 5 ministérios. Quando ele profetizou aos ossos, houve um grande barulho. E barulho fala de evangelista. Todo lugar onde tem evangelista tem bagunça. Porque é gente se convertendo, é gente pulando, cantando, vomitando. É um negócio louco. O evangelista é esse cara aqui do meio. Ele está sempre no meio da multidão. E você sabe quando você está na igreja do evangelista. Porque na igreja dele tem campanha todo dia. Tem a campanha da vitória, a campanha da derrota, tem a campanha da chave, da porta, da ferradura. Meu Deus. Só que depois ele profetizou aos nervos. Os nervos falam do mestre. O mestre é aquele que liga uma coisa na outra. O mestre é esse cara aqui, ó. Porque ele entra em lugares que outros não conseguem entrar. O mestre, ele pega uma vírgula, ele prega o mês inteiro naquela vírgula. E você sabe quando você está na igreja de um mestre? Porque no domingo à noite ele inventa de pregar Apocalipse, o cavalo vermelho. Cheio de visitantes, ninguém entende nada do que ele está falando. E aí ele diz, amém, queridos? Todo mundo diz, amém, pastor. É aquele culto espada, comprido e chato. Só que depois ele profetizou a carne. A carne fala do pastor, porque o pastor é o cara que mais entra na carne. Porque o pastor, de manhã, ele está celebrando um velório de alguém que morreu na igreja. À noite, às vezes, com o mesmo terno, ele está fazendo um casamento. De manhã ele está lá chorando, irmãos, nosso querido irmão partiu com o Senhor, chora. De noite ele está aqui, alegria, glória ao Senhor. Ele é bipolar, irmão. É um jogo de sentimentos. E você sabe quando você está na igreja de um pastor. Porque a igreja de um pastor, irmão, ele não deixa a igreja crescer. Quando o pessoal diz, pastor, vamos pegar um lugar maior, ele diz, não, vou ficar aqui. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado. Ele está ali certinho. E pastor, ele não tem medo do diabo, ele tem medo quando o outro pastor vem congregar com ele. Quando alguém diz, pastor, fulano de tal está congregando aqui, ele diz, está aqui, aonde? Meu Deus, te peguei aqui hoje, hein? O pastor é esse cara aqui, é o dedo da aliança, porque ele está casado com a igreja. Ele vai 10 vezes por dia na igreja, não sei fazer o quê. Tem nada para fazer lá, a igreja está fechada, não tem ninguém. Ele entra numa porta, sai na outra e vai. E a esposa diz, o que é que você foi fazer lá na igreja? Não, tive que ir lá. Ele não teve que ir lá não, irmão, ele não foi fazer nada lá. Esse é o pastor. Só que depois ele profetizou ao apóstolo. Ele profetizou a pele. A pele é aquilo que cobre o corpo. Ele profetizou ao apóstolo. O apóstolo é esse cara aqui. Que tem um pouquinho de mestre, um pouquinho de pastor, um pouquinho de evangelista e um pouquinho de profeta. Ele trabalha na unidade, por isso que ele é o único que fica de frente com todos. Ele consegue ficar de frente com todos. Ele trabalha na firmeza do corpo. E você sabe quando você está na igreja de um apóstolo. Porque você diz, irmãos, eu precisava conversar com o apóstolo, está viajando. Mas ele não chegou ontem, já foi de novo. O apóstolo não para, irmão. Ó o apóstolo indo, ó o apóstolo voltando. Só que depois ele profetizou ao profeta. Ele profetizou ao Espírito. O Espírito fala do profeta, por isso que é esse dedo aqui. Assim diz o Senhor. E você sabe quando você está na igreja de um profeta. Porque do lado do púlpito de um profeta tem uma mesa com talite, com óleo de Israel, com chofar. O profeta, quando ele sabe que morreu alguém ali, vai lá, unge tudo e faz quebra de maldição e faz. O profeta é o profeta, irmão.
E ele fala coisa com coisa. É verdade, ele está numa coisa, ele já vai para outra. Aí o pregador tem que pregar, tem que esperar 1h30 ele falar. Amém? Porque não adianta ficar bravo, ele é profeta. Ele está falando aqui na Veraí, ele já vai lá para... Ele é profeta. Diga para você, diga para alguém assim: você precisa ter paciência com os profetas. Tem alguma coisa errada com tudo que eu falei? Não, desde que eles não estejam separados, eles precisam estar todos no mesmo lugar. Todos no mesmo lugar. Mas não adianta eu sair por aí ungindo profeta, ungindo pastor, ungindo apóstolo. Não. Eu tenho que me posicionar e entender. Dizer: Deus, levanta aqui os 5 ministérios. Deixa Deus levantar, irmão. Quem subirá primeiro? Quem quer tirar os reis debaixo da mesa de Adoni-Bezeque? Porque Adoni-Bezeque representa uma liderança mutiladora, irmão, que amputa os ministérios, que amputa os filhos. Você pode imaginar, quando eu falo de paternidade, irmãos, eu me lembro, na hora, eu lembro em Atos 16, eu lembro de Paulo e Timóteo. Irmãos, Timóteo era um homem, não era uma criança de 8 dias. Você pode imaginar Timóteo, Paulo dizendo: Timóteo, eu preciso circuncidar você, Timóteo. Timóteo é um homem. Aí Paulo diz: baixa as calças aí, Timóteo. Coloca aqui na minha mão os seus órgãos genitais. Porque Paulo teve que pegar nos órgãos genitais de Timóteo para circuncidar, irmão. Eu estou falando de um homem pegar nos órgãos genitais de outro homem. Isso é paternidade. Meu filho, tem gente que tira uma foto com a gente, põe no Facebook e diz: meu pai espiritual. Não, eu não sou seu pai. Eu só sou seu pai se eu puder tocar na sua intimidade. Eu só sou pai de quem eu conheço a intimidade. O problema é que as pessoas têm dificuldade de colocar a intimidade na mão dos outros, porque já colocaram uma vez e alguns foram castrados. Porque quando você coloca sua intimidade na mão de alguém, essa pessoa pode fazer 2 coisas: ou ela circuncida, ou ela te castra. Irmão, a circuncisão era tão tremendo que Deus chama Moisés para o ministério. Moisés vai, no meio do caminho Deus quer matar ele porque ele não circuncidou o filho. Porque para Deus é melhor que você prepare um discípulo do que você ganhe uma nação. Moisés está indo para o Egito salvar o povo hebreu. No caminho Deus quer matar ele. Deus acabou de chamar ele, agora quer matar. Deus sempre chama primeiro, depois mata, né? Por quê? Porque ele não circuncidou o filho. Esse é o primeiro caso de uma mulher circuncidar um filho. A esposa de Moisés que circuncidou o filho. Irmãos, Moisés nunca circuncidou ninguém. Foi um dos maiores legisladores que eu conheço na Bíblia. Mas Moisés foi criado por 3 mulheres: a filha de Faraó, Joquebede e a sua irmã Miriam. Ele não tinha referências de pai. E é muito difícil nessa geração você dar uma coisa que você não recebeu. Mas a maioria de nós temos que dar hoje o que não recebemos. A maioria de nós, irmãos, foi circuncidado, não foi castrado. Quem tem mais de 40 anos aqui sabe o que eu estou falando. Isso é raro, você ter uma pessoa como o Azaf, que tem o mesmo pastor há 40 anos, o Bertelli, que tem o mesmo 42 anos, o mesmo pastor. Você conhece o Azaf, mas você não sabe o nome do pastor dele. O homem precisa ser maduro para entender isso e liberar seu filho para a nação. Agora, cada alma que Azaf ganhou, cada vida que foi batizada em uma de suas conferências, cada pessoa que foi curada, aquele homem vai receber por isso também. Nós precisamos entender o que é paternidade, irmãos. Libera seus filhos. Moisés nunca circuncidou ninguém. Moisés foi para o ministério e deixou a família em casa. O sogro teve que levar a família para encontrar ele no caminho. O
O sogro teve que levar Moisés, sua esposa, você deixou para trás sua esposa, cara. Não, mas é o meu chamado, é o meu ministério. Não, querido. O sucesso do ministério não substitui o fracasso da família. A arca, antes de abençoar Jerusalém, teve que abençoar a casa de Obed-Edom. Deus não vai fazer nos templos sem fazer primeiro nos lares. Você vai manifestar nos lares o que você está recebendo no templo. Manifeste no púlpito o que você recebe no altar. Estabelece numa mesa de comunhão e santifica no leito. Quem quer subir primeiro? Quem está a fim de largar o microfone e entrar no lugar em Deus para rasgar os céus dessa geração? Quem está a fim? Alguns músicos vão ter que soltar o instrumento e voltar para o quarto. Eu conheço pessoas que, se tirar o microfone da mão dela, não tem mais nada para oferecer, irmão. Eu conheço pessoas que, se tirar o instrumento da mão dela, não tem mais nada para oferecer. Por quê? Porque foram geradas no púlpito, não no altar. O fogo não arde no púlpito, o fogo arde no altar. Quem tem altar não precisa de púlpito. Quem subirá primeiro? Quem está a fim de subir primeiro, faz o que o Roberto Carlos diz. Esse cara sou eu, diga. Eu quero subir primeiro. Eu quero ganhar a minha cidade. Eu não vou descansar enquanto a minha cidade não se dobrar aos pés de Cristo. Eu não vou desistir dela. Eu quero a próxima geração, irmãos. Eu quero a próxima geração. Eu quero a próxima geração para Jesus. Vem cá você, me ajuda aqui. Vem cá você também. Você fica aqui. Eu gosto do teatrinho, irmão. Vem cá, grandão. Vem cá. Tem medo não? Marcos capítulo 5, Jesus é procurado por um homem chamado Jairo. Esse homem diz assim: eu tenho uma filha de 12 anos que está doente. Você pode me ajudar? Ele disse: vamos lá, o chefe da sinagoga, irmão. O cara é chefe da sinagoga. Olha a barba dele. O cara é chefe da sinagoga. E ele disse: eu tenho uma filha de 12 anos, ela está muito doente. Então os dois vão. Meu Deus, pega essa no seu espírito. Diga para alguém que está do seu lado: presta atenção aí, Deus vai te pegar. Você vai entender o que é subir primeiro. Diga, você vai entender o que é subir primeiro. Diga aí para alguém que está do seu lado: você precisa entender o que é subir primeiro. Deus não te chamou para ir, Ele te chamou para ir primeiro. Amém, irmãos? Aí, o chefe da sinagoga está indo. Jairo está indo. Aí ele diz: eu tenho uma filha de 12 anos. Diga comigo, 12 anos. Só que quando eles estão indo, eles encontram uma mulher que há 12 anos tem um fluxo de sangue. 12 fala de governo. Sabe o que eu aprendo aqui? Esse é um governo que Jesus está curando, e aquele é um governo que Jesus está levantando. Jesus não vai levantar o próximo governo sem curar esse primeiro. Quem tem mais de 40 aí? Primeiro, quarentão, deixa eu dizer uma coisa. Primeiro Jesus vai curar a nossa geração, e depois vai levantar a geração deles. Porque é nós que vamos curar essa geração. Por isso que a Bíblia diz, ele falou para Jeremias: eu te chamo, Jeremias, vê, hoje eu te chamo, te ponho sobre os reinos para derrubar, arrancar, destruir e arruinar, e depois plantar e edificar. Deixa que derrubar, arrancar, destruir e arruinar é com a gente. Vocês só vão plantar e edificar. Amém? Essa é a geração nossa que foi criada sem paternidade. Onde é que era a doença dessa mulher, irmão? No ventre, ela não gerava mais filhos. Por isso que a igreja hoje ela precisa da água ungida, pano ungido, lenço ungido, porque ela não tem mais filhos, ela não gera mais. Ela só gera admiração, não gera mais filhos. As pessoas, a maioria delas vão para a igreja porque são admiradores. Vão ver os pregadores, vão ver os cantores, vão ver os templos. Escute, Campo Grande, Deus quer fazer algo sobrenatural nesses dias.
adianta a igreja causar admiração se ela não causa respeito. Salomão, um homem, um reino. Quando a rainha de Sabá foi visitá-la, ele causou admiração nela. Ela ficou admirada com tudo. Mas Daniel sozinho, sem nada para mostrar, ele causou respeito numa nação inteira. Numa nação inteira as pessoas diziam: não, eu quero esse Deus. Nabucodonosor disse: ó, decreta aí, ninguém adora outro Deus na Babilônia, a não ser o Deus desse homem. Eu não quero produzir admiração, eu quero produzir respeito. Respeito na casa de Deus, respeito no reino de Deus, respeito no propósito de Deus. Sabe qual é a diferença? A diferença é que a nossa geração ele vai curar em público, aquela ele vai levantar escondida. Aquela geração ele vai até ela, essa tem que ir até ele. Não adianta você orar lá na sua igreja e dizer: Deus vem aqui, não, ele vai dizer: vem aqui você. Então Jesus passa com o chefe da sinagoga. Sabe por que ele vai levantar essa geração? Porque ela tem pai que intercede por ela. Essa aqui já gastou tudo que tinha e já padeceu na mão de muitos. Estenda sua mão para cá, querido. Há tanta unção nesse lugar. Isso, receba nessa noite o que Deus tem para você. Deus vai honrar a sua perseverança. Bom saber que és meu Pai e que jamais me deixará. Que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixa. Levante a sua mão e adore o nome de Jesus. Que bom saber que és meu Pai e que jamais deixará. Que bom saber que és meu Pai. Oh, que bom saber que és meu clamamos Abba. Que bom saber, que bom saber que és só tu és e que jamais me deixará. Que bom saber que és meu Pai. Abba, Pai, o amor que achei. Escute, senta aí que o voo foi cancelado. Senta aí. Me dá 2 minutos, eu preciso terminar isso. Escute. Vem cá você de novo. Jairo disse: vamos na minha casa. Quando você tem um pai que intercede, os filhos não vão morrer, irmãos. Os filhos não vão morrer.
Sabe o que acontece? Vem cá. Quando Jesus passou, sabe onde é que essa mulher tocou? A Bíblia diz que ela tocou na orla do seu manto. Segure aqui. Depois você lê Números 15, 37. Quando eles estavam fazendo a roupa do sacerdote, o Senhor disse: coloque na orla dos mantos um cordão azul, para todas as vezes que você olhar para aquele cordão azul, você lembre da palavra do Senhor. Jesus era um rabi. O cordão azul hoje você acha no talite, naquele talite que você põe para orar. Aquele cordão azul representava a palavra de Deus. Quando aquela mulher tocou, sabe onde ela tocou? Na orla do manto, ela tocou exatamente no cordão. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus parou e disse: opa, alguém me tocou. Aí os discípulos: mas todos estão te tocando. Ele disse: não, mas essa é uma igreja que quer voltar para a palavra. Chega, irmãos. Chega de eventos sem propósitos. Chega de coisas que não edificam. Chega disso. Nós precisamos ser uma igreja que queira voltar para a palavra, porque a próxima geração. Então, quando Jesus tocou, Jesus olhou para essa mulher e disse: vai, a tua fé te curou. Mas nós temos que continuar, porque ainda tem uma geração para ser levantada. Agora imagina, esse cara aqui, ele é chefe da sinagoga, e ele conhece a lei. Ele conhece a lei. E a lei diz o quê? Que se alguém imundo toca em você, você ficaria imundo também. Pegou? A lei dizia que se alguém imundo tocasse em você, você ficaria imundo. E agora Jesus foi tocado por uma mulher imunda. E Jesus olha para o chefe da sinagoga e diz: vamos na sua casa. Olha que choque teológico, que choque religioso. Sabe o que eu aprendo aqui, cara? Que a próxima geração, a religião vai ter que recuar, porque Jesus vai levantá-la. Ele vai levantá-la de qualquer jeito. Talvez você diga: não, mas isso não é de Deus. Quem são esses caras cabeludos e tatuados? Quem são esse povo de bermuda e camiseta? Quem são esses barbudos, cara? Eles são a geração que a religião não vai poder tocá-lo. Aí, Jesus disse: vão. Quando ele chega na casa de Jairo, está cheio de gente chorando, as carpideiras estão tudo ao redor chorando. Jesus disse: sai todo mundo. E entra comigo só Pedro, Tiago e João. Essa é uma religião, uma geração que vai ter que sair as emoções e vai ter que entrar os íntimos. Pegou no seu espírito? Você tem que entender no seu espírito, porque isso nunca mais vai sair do seu coração. Sabe o que significa a palavra revelação? Revelar a ação. Quando Deus dá uma revelação, Ele quer revelar a ação dEle. Deus não dá revelação para a gente pregar domingo. Deus não dá revelação para pregadores, Ele dá para edificadores. E aí saiu todo mundo emotivo, e entrou só a intimidade. Aí entrou Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Quantas pessoas tem lá? Jesus levanta ela: seja curada. E Jesus olha para quem está na casa e diz: dei a ela de comer. Sabe, aquela geração, ela não vai ter um pastor, ela não vai ter um líder, ela vai ter 5 ministérios alimentando ela. Dia, noite, noite, dia. Dia e noite, noite, dia. Dia e noite, noite, dia. Fica de pé comigo. Dia e noite, noite.